Olá, bem-vindos ao Concurseja. Hoje a gente vai, desbravar uma área que é a base de tudo no direito civil brasileiro, né? A famosa parte geral do Código Civil. Oi, exatamente. É a Lei 10.406 de 2002. E olha, pode parecer só o começo do código, mas a parte geral é fundamental. É o alicerce mesmo. É tipo a gramática do direito civil, podemos dizer. Sem ela, fica difícil formar as frases, entender o resto. Perfeito, é isso mesmo. Ela organiza os conceitos básicos. Quem são as pessoas para o direito, o que são os bens, como os fatos geram consequências jurídicas. É o sistema nervoso central. E essa estrutura, é bom lembrar, né? Ela tem uma inspiração clara no BGB, o Código Civil Alemão. Uma parte geral, que a gente vai focar hoje, artigos 1º a 232. E depois vem a parte especial, com obrigações, contratos, coisas, famílias, sucessões. Isso. Mas hoje o nosso mergulho é nesses primeiros artigos, a base da base. Sem ela, entender um contrato lá na frente ou uma questão de família fica capenga, sabe? Totalmente. E essa parte geral se divide em três grandes blocos, três livros, certo? Isso mesmo. Livro um das pessoas, livro 2 dos bens e o livro 3 dos fatos jurídicos. Então vamos seguir a ordem do próprio código, né? Começar pelo começo. Livro 1, das pessoas. Artigo 1º já chega dizendo: toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Parece simples, mas o que isso realmente significa na prática? Ah, esse artigo é poderoso. Ele consagra o que a gente chama de personalidade jurídica. É tipo assim, o reconhecimento fundamental de que todo ser humano, pelo simples fato de existir e nascer com vida, é um sujeito de direitos. É a aptidão básica para ter direitos e contrair obrigações. Nascer com vida. Então, a personalidade começa aí. E o nascituro? Aquele que ainda vai nascer. Boa pergunta. O código protege os direitos do nascituro desde a concepção. Mas a personalidade jurídica plena, essa capacidade de ser titular de direitos e deveres, ela só é adquirida com o nascimento com vida. Se nascer e respirar, pronto, adquiriu personalidade. Os direitos que estavam resguardados para o nascituro se confirmam. Entendi. Então, nasceu, respirou, tem personalidade jurídica. E essa personalidade é igual para todo mundo? Não tem diferença? E igualzinha. A aptidão básica, a personalidade, é universal para todo ser humano. Seja um bebê recém-nascido, um adulto, um idoso, todos têm essa mesma aptidão genérica para serem sujeitos na ordem civil. A dignidade da pessoa humana, né, que está lá na Constituição, se reflete aqui. Certo, mas aí vem a minha dúvida. Se todo mundo tem essa personalidade, essa aptidão, por que o código vive falando em capacidade civil? No dia a dia a gente usa quase como sinônimo, mas juridicamente não é, né? Não mesmo. Essa é uma distinção crucial, daquelas que caem muito em prova, viu? Pensa assim: personalidade é ter a carteirinha de motorista para participar da vida civil. Todo mundo que nasce com vida ganha essa carteirinha. Ok, tenho a carteirinha. Isso. Agora, a capacidade civil é se você pode, de fato, dirigir sozinho. Ou seja, exercer pessoalmente os atos da vida civil. Assinar um contrato, vender um imóvel. A capacidade é a medida da personalidade. Ah, medida. Gostei disso. Então tem gente que tem a carteirinha, a personalidade, mas não pode dirigir sozinho. Exatamente. E aí a gente divide a capacidade em duas. A capacidade de direito ou de gozo, que essa sim todo mundo que tem personalidade tem. É a própria aptidão genérica para ser titular de direitos. Você pode ter um imóvel, por exemplo. Certo, todo mundo pode ter direitos. Isso. Mas a outra é a capacidade de fato ou de exercício. Essa é a aptidão para exercer pessoalmente, por si só, esses direitos e atos da vida civil. E é aqui que podem existir limitações. É aqui que o caldo entorna, então. Quer dizer, onde surgem as complicações práticas. É onde a lei precisa intervir para proteger algumas pessoas, sim. Nem todo mundo tem, em certos momentos ou condições, a plena capacidade de exercer seus direitos sozinho. E quem não tem essa capacidade de fato pleno? Como a lei chama isso? É a tal da incapacidade? Exatamente. A incapacidade civil é a restrição legal ao exercício pessoal dos atos da vida civil.
Ela existe para proteger a própria pessoa que não tem, digamos, o discernimento ou a condição necessária para praticar esses atos sem se prejudicar. E como funciona essa proteção na prática? Tem níveis diferentes de incapacidade? Tem sim. O código divide em incapacidade absoluta e incapacidade relativa. É fundamental entender essa diferença. Vamos lá. Incapacidade absoluta, quem se encaixa aí? Hoje, depois de mudanças importantes na lei, principalmente pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, a incapacidade absoluta ficou restrita a uma única hipótese: os menores de 16 anos. Só. Antes era diferente, né? Muito diferente. Antes, pessoas com certas condições mentais também podiam ser consideradas absolutamente incapazes, Mim. mas hoje não mais. Somente os menores de 16 anos. E o que significa ser absolutamente incapaz na prática? Significa que essa pessoa não pode praticar nenhum ato da vida civil pessoalmente. Se praticar, o ato é considerado nulo, como se nunca tivesse existido. Para que os autos tenham validade, o menor de 16 anos precisa ser representado por seus pais, tutores ou curadores, dependendo do caso. É o representante que age em nome do incapaz. Entendi. Representado. O representante age pelo incapaz. E a incapacidade relativa? Quem são os relativamente incapazes? Aqui é a lista um pouco maior. São relativamente incapazes, primeiro, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Adolescentes, basicamente. Isso. Segundo, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Terceiro, aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. E quarto, os pródigos. Pródigos, essa palavra não é muito comum hoje em dia. O que significa? Pródigo é aquela pessoa que gasta seu dinheiro de forma descontrolada, compulsiva, dilapidando o patrimônio de um jeito que coloca em risco o próprio sustento ou da família. A interdição do pródigo é específica para atos que envolvam o patrimônio dele. Interessante. E qual a diferença prática de ser relativamente incapaz? Se o absolutamente incapaz é representado. O relativamente incapaz é assistido, essa é a palavra-chave. Ele participa do ato, manifesta sua vontade, mas precisa da concordância da assinatura conjunta do seu assistente, pais, tutor, curador. Ah, então ele não está totalmente fora do ato. Ele age junto com o assistente. Exatamente. A vontade dele é considerada, mas precisa desse reforço legal. Se o relativamente incapaz praticar um ato sozinho, quando a assistência era necessária, esse ato não é nulo, mas sim anulável. Ou seja, ele pode ser desfeito se alguém que a lei protege, o próprio incapaz, seus representantes, herdeiros, pedir a anulação dentro de um prazo. Nulo versus anulável. Outra distinção importante para quem estuda, hein? Importantíssima. Nulidade é mais grave, afeta o interesse público, geralmente não tem prazo para ser declarada. A anulabilidade protege o interesse particular e tem prazo para ser alegada. Faz sentido. E você mencionou o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146 de 2015. Parece que ele mexeu muito nessa área da capacidade, né? Mexeu profundamente. Foi uma mudança de paradigma, uma verdadeira revolução conceitual no direito civil brasileiro, alinhando o Brasil com a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E qual foi a grande sacada, a grande mudança? A mudança central foi desvincular a deficiência da incapacidade civil. Antes, como eu disse, a deficiência mental ou intelectual podia levar à interdição, tornando a pessoa absoluta ou relativamente incapaz para todos os atos da vida civil. Era um sistema que, muitas vezes, infantilizava e retirava a autonomia da pessoa com deficiência. E como ficou agora? Agora, a regra é: a deficiência, por si só, não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Isso está expresso no artigo 6º do Estatuto. A pessoa com deficiência é considerada, em regra, plenamente capaz para exercer seus direitos: casar, ter filhos, trabalhar, votar, celebrar contratos. Uau, isso é enorme. Quer dizer que não se interdita mais a pessoa com deficiência. A interdição ainda existe, mas se tornou uma medida excepcionalíssima, chamada agora de curatela. E ela afeta apenas os atos de natureza patrimonial e negocial,
Não atinge mais os direitos existenciais, como o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à educação, ao trabalho. E mesmo para os atos patrimoniais, a curatela deve ser proporcional às necessidades e circunstâncias de cada caso e deve durar o menor tempo possível. E se a pessoa com deficiência precisar de algum apoio para tomar decisões, mas não chega a ser o caso de curatela? Aí o Estatuto trouxe uma figura muito interessante: a tomada de decisão apoiada. É um processo em que a própria pessoa com deficiência escolhe pelo menos 2 pessoas de sua confiança para lhe prestar apoio na tomada de decisões sobre atos da vida civil. Essas pessoas apoiadoras fornecem elementos, informações, ajudam a pessoa a compreender as consequências de seus atos, mas a decisão final é sempre da pessoa com deficiência. Que legal. É um modelo bem mais focado na autonomia, né? Em vez de substituir a vontade da pessoa, dá suporte para que ela mesma exerça. Exatamente. É um modelo de apoio, não de substituição. Rompe com a ideia antiga de que a deficiência era sinônimo de incapacidade. É um avanço civilizatório importantíssimo. Com certeza. E além das pessoas físicas, nós, seres humanos, o direito também reconhece outras pessoas, né? As tais pessoas jurídicas. Sim, as pessoas jurídicas são entidades, agrupamentos de pessoas ou de bens, que a lei reconhece como sujeitos de direitos e deveres, com existência distinta da dos seus membros ou instituidores. Tipo, associações, sociedades empresárias, fundações. Isso. Associações sem fins lucrativos, sociedades com fins lucrativos, fundações, afetação de um patrimônio para um fim específico, organizações religiosas, partidos políticos. O Código Civil regula como elas são criadas, como funcionam e como são extintas. E elas também têm personalidade jurídica, igual nós. Tem personalidade jurídica própria, sim, mas a natureza é diferente da pessoa natural. A personalidade da pessoa jurídica começa com o registro do seu ato constitutivo, contrato social, estatuto, no órgão competente, como a junta comercial ou o cartório de registro civil das pessoas jurídicas. A partir daí, ela pode contratar, ter patrimônio e ir à justiça. Tudo em nome próprio. Entendi. E elas também têm capacidade. Sim, elas têm capacidade de direito e de fato exercida por meio dos seus órgãos de representação, como diretores, administradores, conforme definido no estatuto ou contrato social. Mas a capacidade delas é limitada aos fins para os quais foram criadas, o chamado princípio da especialidade. Uma fundação cultural não pode, por exemplo, começar a vender carros. Claro, faz sentido. E só para fechar essa parte das pessoas, tem a questão do domicílio civil, né? Onde a pessoa mora para o direito. Isso, o domicílio é super importante. É o local onde a pessoa estabelece sua residência com ânimo definitivo. É o ponto de referência para diversas relações jurídicas, onde ela pode ser processada, onde deve cumprir obrigações, etc. Se a pessoa tem várias residências onde vive alternadamente, qualquer uma delas pode ser considerado domicílio. E se não tem residência habitual, o domicílio é onde ela for encontrada. Para as pessoas jurídicas, o domicílio costuma ser a sede indicada no registro. Perfeito. Acho que cobrimos bem essa parte das pessoas, né? Personalidade, capacidade, incapacidade, as mudanças do estatuto, pessoas jurídicas, domicílio. Ufa. É bastante coisa, mas é a base, né? Entender quem são os sujeitos de direito é o primeiro passo. Com certeza. Agora, vamos dar um salto rápido só para ter um gostinho para o livro terceiro, da parte geral, dos fatos jurídicos. O que acontece quando a vontade dessas pessoas que a gente acabou de estudar entra em jogo para criar efeitos legais? Aqui a gente entra no dinamismo do direito. Os fatos jurídicos são todos os acontecimentos que produzem efeitos no mundo do direito, criando, modificando ou extinguindo relações jurídicas. Podem ser fatos naturais, uma chuva que destrói uma plantação segurada, ou atos humanos. E dentro dos atos humanos tem diferença, imagino. Sim, tem os atos jurídicos em sentido estrito, onde a vontade existe, mas os efeitos são definidos pela lei, como reconhecer um filho. E tem a categoria principal, que movimenta a economia e a vida social,
os negócios jurídicos. Negócios jurídicos, contratos, testamentos, acordos, é isso. Propósito específico: criar, modificar, conservar ou extinguir direitos. E a lei reconhece e garante esses efeitos desejados pelas partes. É a autonomia privada em ação. E para um negócio desses ser válido, ter força de lei entre as partes, precisa cumprir alguns requisitos, certo? O famoso artigo 104. Isso, o artigo 104 do Código Civil é outro que o pessoal que estuda tem que saber de cor e salteado. Ele diz que a validade do negócio jurídico requer, primeiro, agente capaz. Olha aí a ligação com tudo que a gente falou antes sobre capacidade. Verdade. Tudo se conecta. Se o agente for absolutamente incapaz e não for representado, o negócio é nulo. Se for relativamente incapaz e não for assistido, é anulável. Perfeito. Segundo requisito, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Não dá para fazer um contrato para vender algo ilegal, ou algo que não existe e não pode vir a existir, ou sem definir minimamente o que está sendo negociado. Lógico. E terceiro, forma prescrita ou não defesa em lei. A regra geral no Brasil é a liberdade de forma, mas para alguns negócios mais importantes, a lei exige uma forma específica. Por exemplo, para vender um imóvel de valor acima de 30 salários mínimos, a lei exige escritura pública. Se não seguir a forma, o negócio pode ser inválido. Agente capaz, objeto lícito e forma adequada. Os pilares da validade. Exato. Esses são os elementos essenciais de validade. Mas, mesmo que esses elementos estejam presentes, a vontade que deu origem ao negócio pode ter algum problema, algum defeito. Defeitos? Como assim? Tipo, a pessoa não queria bem aquilo? Isso. São os defeitos do negócio jurídico. São situações em que a vontade declarada não corresponde à vontade real da pessoa ou foi formada sob influência de fatores que a viciaram. A lei protege a boa-fé e a vontade livre e consciente. E quais são esses defeitos? Dá para citar alguns? Claro, o código elenca alguns principais. Temos o erro, quando a pessoa se engana sozinha sobre algum elemento essencial do negócio, compra um quadro achando que é de um pintor famoso, mas não é. Temos o dolo, que é quando alguém maliciosamente induz outra pessoa a erro para que ela faça o negócio. O vendedor sabe que o quadro é falso, mas diz que é verdadeiro para vender. O dolo é o engano provocado. Isso, tem a coação, que é uma ameaça grave e injusta, física ou moral, para forçar alguém a fazer um negócio contra a vontade. Tem o estado de perigo, quando alguém faz um negócio muito desvantajoso para salvar a si mesmo ou alguém da família de um dano grave e conhecido pela outra parte. Nossa, pesado. Sim, e tem a lesão, que ocorre quando alguém, por necessidade ou inexperiência, se obriga a uma prestação muito desproporcional ao valor da prestação oposta. E ainda tem a fraude contra credores, que é quando um devedor já insolvente começa a se desfazer dos seus bens para não pagar os credores. Uau, quanta coisa pode dar errado num acordo. E qual a consequência desses defeitos? Na maioria desses casos, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, o negócio jurídico se torna anulável. Aquela mesma história, a parte prejudicada pode pedir anulação dentro de um prazo legal. A ideia é proteger quem teve a vontade viciada. Fica muito claro como a parte geral não é só uma introdução, né? Ela realmente estabelece as regras do jogo para tudo que vem depois. É a tal da gramática mesmo. Exatamente. Ela fornece as categorias, os conceitos, os princípios. Sem entender bem pessoa, capacidade, negócio jurídico, validade, invalidade, fica muito difícil navegar pelo resto do direito civil, seja para a faculdade, para um concurso ou mesmo para entender os próprios direitos no dia a dia. Dominar essa base é, então, o primeiro passo fundamental para quem está começando ou quer se aprofundar. Sem dúvida alguma, é um mapa do território. Se você não entende o mapa, se perde fácil. Quem domina a parte geral tem uma vantagem enorme para entender todo o resto do direito privado. Bom, acho que conseguimos dar uma boa passada por esses conceitos iniciais, né? Claro que cada um desses temas daria um episódio inteiro, ou vários.
Com certeza. Direito civil é um universo, mas começar pela parte geral, pelo alicerce, é o caminho mais seguro e eficiente. Esperamos que essa nossa exploração inicial aqui no Concurseja tenha ajudado a clarear esses fundamentos. É um campo vasto, mas apaixonante quando a gente começa a entender as conexões. Verdade. E o aprendizado não para por aqui, né? De jeito nenhum. A jornada continua. Convidamos todo mundo a seguir acompanhando nossos próximos encontros e, claro, a conferir todos os cursos e materiais incríveis que o canal Concurseja oferece para quem quer realmente aprofundar os conhecimentos e se preparar bem. O caminho é longo, mas com o material certo fica bem mais fácil. É isso aí. Contem com a gente. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau! Até a próxima, pessoal.